Recebeu o diagnóstico do diabetes e agora falaram que você só pode comer doces diets. Mas será que eles são o melhor mesmo para controlar o seu diabetes? Será que você pode comer o quanto você quiser? Será que eles não impactam tanto assim a glicemia? Nesse vídeo eu quero te trazer os prós e cons de doces diets e doces com açúcar para o seu diabetes, para você entender o que é melhor para você, qual consequência você quer lidar de consumir mais de um ou de outro. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e compartilho no YouTube e no Instagram a minha vivência e experiência com diabetes todos os dias. Se esse assunto é interessante para você, aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like para não perder nenhum vídeo que sair por aqui. Pessoal, doce diet e doce com açúcar. Vamos entender primeiro a diferença. O doce com açúcar, ele vai impactar diretamente a nossa glicemia, porque doces com açúcar são ricos em carboidrato, o que vai elevar a quantidade de glicose no nosso sangue e a gente vai precisar tomar mais insulina. E daí todo mundo fala, né, principalmente quem não conhece tanto, fala para você consumir doces, né, que é sem açúcar, que utilizam adoçante. Mas será que pode consumir tanto assim? O doce diet, pessoal, ele é normalmente rico em gordura. Apesar dele não ter o açúcar, ele tem mais gordura, porque a gordura vai dar uma consistência melhor, vai deixar o doce mais saboroso. Então ele vai trazer ali uma consistência parecida, o mais próximo possível com um doce com açúcar. Então quando a gente compara um doce com açúcar e um doce diet, eles normalmente têm a mesma quantidade de caloria, porque ele é rico em gordura, apesar de não ter açúcar. Então a primeira diferença está aí. Ele não vai ter o açúcar, mas ele vai ter a gordura. E a gordura também influencia na nossa glicemia. A gente também precisa tomar insulina para gordura. Só dessa parte do conhecimento, né, do que você está entendendo aqui, do que eu te expliquei sobre doce diet, doce com açúcar, já dá para entender que você vai ter que tomar remédio para os dois doces, os dois vão impactar a sua glicemia. E o doce diet, se você consumi-lo em excesso, assim como o doce em açúcar, você também vai aumentar o peso, também vai engordar. O que também pode fazer com que você precise tomar mais insulina, porque quanto mais a gente engorda, né, mais gordura mais resistência à insulina a gente desenvolve, e daí a gente também precisa de mais insulina. Então, não tem muita vantagem trocar um doce com açúcar por um doce diet, se o que você está pensando é em perda de peso, ou consumir menos calorias, ou até mesmo tomar menos insulina. Porque, como eu falei, o doce diet não vai ter açúcar, mas vai ter gordura. E o doce normal vai ter açúcar e normalmente tem menos gordura. Tá? Então, acaba que no líquido ali, você acaba tendo que tomar a mesma quantidade de insulina para os dois. Se você olhar na tabela nutricional que eu estou mostrando, quando a gente faz a contagem de carboidrato, é praticamente a mesma quantidade de carboidrato que tem nos dois. Mas qual então é a diferença entre eles? Como o doce diet não tem açúcar e tem gordura, né? A gordura a gente sabe que ela tem uma absorção mais lenta, ela não vai impactar a glicemia tão rapidamente quanto um açúcar puro. Então a gente dá para falar que o doce diet ele tem um índice glicêmico menor do que um doce. Então qual a diferença entre o doce diet e o doce com açúcar? O doce diet, por não ter açúcar, ele não vai impactar a sua glicemia, a glicose não vai entrar com tanta velocidade na sua corrente sanguínea como seria com um doce que possui açúcar. Como ele tem gordura, a gente sabe que a gordura demora um pouco mais para impactar a glicemia, vai ser um processo mais lento de subida na glicemia. A gordura ela se transforma em carboidrato, cerca de 40% da gordura se transforma em carboidrato de 2 a 3 horas após a ingestão. Então, o doce diet, ele vai te impactar, vai ter os carboidratos ali que vão te afetar, né? O carboidrato sempre afeta, mas vai ter a parte da gordura que vai te impactar algumas horas depois. Então você tem que levar na balança, posicionar isso na balança, porque você tem que entender que o doce diet ele tem gordura. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente come uma pizza que tem muito queijo, a gente vai ser impactado algumas horas depois por conta daquele queijo ali entrar na nossa corrente sanguínea, sendo transformado em carboidrato. Então o doce diet também vai ter um efeito similar à gordura de um queijo, por exemplo, que vai entrar algumas horas depois. Então você acaba tendo um pouco mais de dificuldade de controlar a sua glicemia horas depois de você ter ingerido o alimento, ter ingerido doce.
Então, quando a gente compara o doce diet com o doce com açúcar, o que a gente extrai daqui? O doce com açúcar vai subir a sua glicemia e vai cair depois. Você vai tomar a quantidade de insulina ideal, né, que é o que o seu médico te indicou, e vai cair. O doce diet, você vai tomar a quantidade de insulina ali para o carboidrato ideal, vai cair e depois de um tempo vai subir de novo. E daí você vai ter que tomar insulina para aquela gordura. Então você, às vezes, vai ter que tomar mais insulina para aquele doce diet do que para o doce normal. A diferença é que não sobe com tanta velocidade. Então tem um índice glicêmico mais baixo. O doce pode te impactar muito mais rapidamente, o doce que tem açúcar. Essa é basicamente a diferença, tá? Entre doces com açúcar e doces diets. Então não dá para você assumir que você vai poder comer quantos doces diets você quiser, que agora está liberado, de maneira nenhuma. O doce diet também vai impactar a sua glicemia igual ou até pior que um doce com açúcar. Por isso que eu falo que muitas vezes, para quem come açúcar, quem me segue no Instagram, aqui no YouTube há mais tempo, sabe que eu não como açúcar. Eu parei de comer, vai fazer um ano, eu tirei o açúcar da minha vida por uma opção minha, que não é nada relacionada ao diabetes, inclusive, é porque o açúcar é inflamatório e eu decidi tirar da minha vida por outros motivos de saúde. Claro que isso me ajudou a controlar melhor o diabetes, mas quando eu oriento as pessoas, muitas vezes vamos pensar em 3 alimentos aqui, vamos pensar numa banana, uma banana prata de 90 gramas, um chocolate pequenininho ali ao leite de 20 gramas e um chocolate ao leite diet de 20 gramas. Eles têm praticamente, quando a gente fala da contagem de carboidrato, praticamente a mesma quantidade de carboidrato. Uma banana tem ali 29 gramas de carboidrato, um chocolate desse daqui tem, na verdade tem até menos o chocolate, tá? O chocolate tem 19, 20 gramas mais ou menos, e o chocolate diet também vai ter por aí, mais ou menos 19, vamos colocar 20 aqui, arredondar 20, 20 e 29. A banana chega até a ter mais carboidrato do que os chocolates. Qual que é a diferença entre esses alimentos? A banana, ela também tem fibras e vitaminas, então ela vai subir a sua glicemia um pouco mais lenta, ela não tem um índice glicêmico tão alto quanto algo que tenha açúcar adicionado, mas ela vai subir, porque ela tem bastante carboidrato, mas ela tem lá as vitaminas, tem potássio, tem fibra, é muito mais saudável. O chocolate com açúcar vai subir a sua glicemia ali na hora, tem açúcar afinal, né? Também tem gordura, claro, mas vai subir a sua glicemia ali na hora. Você vai ter que tomar insulina para 20 gramas. Para a banana, você vai ter que tomar insulina para 29, até mais para a banana você tem que tomar. Já o chocolate diet, considerando aqui no nosso cenário que também tem 20 gramas, você vai ter que tomar insulina para os 20 gramas e algumas horas depois você vai ter que ver lá quanto tinha também de gordura, porque você vai ter que tomar insulina para aquela gordura do chocolate, tá? Porque ela vai se transformar, 40% mais ou menos, vai se transformar em glicose depois ali de 2 a 3 horas, então também vai impactar a sua glicemia. Só que do doce diet, diferente do chocolate com açúcar, vai ser um pouco mais lento porque não tem o açúcar. Quando a gente faz esse comparativo dos 3, a gente tomaria menos insulina, olha só que curioso, para esse chocolate com açúcar. O que isso significa? Que é melhor você comer chocolate com açúcar do que banana? Não. Significa que de vez em quando você pode trocar uma banana por um chocolate. Não sempre. Mas ali é mais ou menos a mesma quantidade de insulina. Isso, pessoal, não é porque você tem diabetes. Essa é uma orientação para qualquer pessoa. Não é saudável para ninguém comer chocolate, comer doce com açúcar toda hora. Não tem nenhum médico que vai recomendar isso. O ideal é que você, de vez em quando, possa dar uma escapadinha e comer, mesmo que você não tenha diabetes. Para o diabético, isso é ainda mais importante, não comer sempre, porque a gente sofre uma consequência ali na hora. Mas para quem não tem diabetes, isso também é uma limitação. Ninguém pode comer doce o tempo inteiro, tá bom? Isso precisa ficar claro para você. Parar com o vitimismo de que você não pode comer, de que é proibido para você. É uma limitação para todo mundo. Ninguém pode comer chocolate com açúcar o tempo inteiro. Então, o ideal é você comer a frutinha, comer alguma coisa que seja mais saudável e de vez em quando você pode fazer uma troca, uma substituição por algo ali num dia que você esteja numa comemoração, que você queira comer um chocolatinho ali. Já o chocolate diet, se você realmente não quer consumir açúcar e quer comer um chocolate, o chocolate diet é o ideal. Então, hoje, eu consumo mais alimentos diets do que um alimento que tem açúcar, porque eu não como mais açúcar. Mas, quando eu comia, meu tratamento
preferia comer um chocolate com açúcar do que um chocolate diet. Porque o efeito, a quantidade de insulina que eu vou tomar é a mesma para os dois, até um pouquinho mais para o diet. O chocolate com açúcar eu estava mais acostumado ao paladar. A gente tem hoje chocolates diets, doces diets de forma geral, excelentes, muito bons, mas eles são mais caros e para quem está acostumado com o açúcar, eles não são iguais. Eles tentam aproximar muito os sabores e tem alguns que são realmente excelentes e quanto mais gostosos eles são, mais parecidos com açúcar eles são, mais caros eles também são. Então, o chocolate com açúcar, o doce com açúcar acaba sendo mais barato, mais gostoso e eu tomo a mesma quantidade para um com açúcar e para um doce diet. O que você precisa ter em mente é que você não pode comer o doce com açúcar o tempo inteiro, ninguém pode, mesmo quem não tem diabetes. E segundo, você precisa, para você fazer essas trocas, esses entendimentos, entender de contagem de carboidrato. Não tem como você ficar calculando qual que é o melhor alimento, trocando um pelo outro, se você não entende como fazer contagem de carboidrato. A contagem de carboidrato é essencial para o DM1 ter uma vida de qualidade e ter bastante liberdade para comer de tudo. Depois que eu entendi isso, eu comecei a comer doces com açúcar ao invés de doces diets. E depois que eu entendi que eu podia comer, né, depois disso está bem claro para mim que eu poderia fazer essa troca de vez em quando e fui pesquisar mais sobre o impacto do açúcar, é que eu decidi que eu não iria mais comer. Então eu batalhei para conseguir essa liberdade, entender como eu poderia comer sem me preocupar, sem ter grandes impactos no meu controle glicêmico, no meu diabetes, para quando eu cheguei lá, eu vi que agora que eu posso, eu não quero mais, eu não preciso. Porque o açúcar, ele não é bom para ninguém, pessoal. Ele não é um alimento, não tem uma quantidade mínima recomendada de consumo de açúcar por dia. E daí você pode dizer que açúcar dá energia e que açúcar é bom para levar glicose para a célula, para te manter animado. Você consegue isso com fruta, você consegue isso com qualquer outro alimento que tenha carboidrato. Não precisa de açúcar adicionado em nenhum momento, até mesmo com um suco natural de fruta. Claro que essa é uma escolha pessoal minha, que eu estimulo aqui no canal, estimulo no Instagram, mas para você que quer continuar comendo açúcar, saiba que você pode, se você fizer contagem de carboidrato, comer um doce com açúcar no lugar de uma banana. E entre um doce com açúcar e um doce diet, coloca na balança o que você quer para você. Mas o doce com açúcar, você vai precisar tomar a mesma quantidade de insulina ou até menos do que um doce diet. Importante ressaltar que cada pessoa é única e você precisa prestar atenção como o seu corpo reage aos diferentes tipos de adoçantes que a gente tem em cada doce diet, em cada alimento que tem adoçante. Porque às vezes algumas pessoas têm dor de cabeça, outras pessoas têm algum problema intestinal, porque o adoçante em excesso pode causar problemas intestinais. Mas esse vídeo não é sobre adoçantes. Esse vídeo foi para explicar a diferença entre doces diet e doce com açúcar e o impacto na glicemia do diabético. Se você quiser um vídeo falando sobre os tipos de adoçantes que tem e o impacto que eles causam no nosso corpo, comenta aqui sobre adoçantes, comenta isso aqui nos comentários que eu faço para vocês. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo. E se você quer continuar recebendo conteúdo para saber como é possível ser mais saudável do que quem não tem diabetes, já segue o canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo.